Interessante porque o Minuto Libra tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar, não é? Sobre a verdadeira alegria que advém da verdadeira convicção do seu real estado de miséria. A verdadeira alegria advém da verdadeira convicção do seu real estado de miséria. Parece um contrassenso, mas a gente vai ver um pouquinho sobre essa grande ideia. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 3, nós vamos estar lendo essa primeira bem-aventurança, e Jesus está aqui, vai falar dos versos de 1 até o verso 5, ou melhor, o verso 11, do 1 ao 11, vai falar sobre as bem-aventuranças dentro do sermão que chamamos Sermão do Monte. Por quê? Porque Jesus saiu, se retirou para ir para um local ao qual ele iria ensinar aos seus discípulos. E ele vai então, nesse Sermão do Monte, que vai compreender do capítulo 5 até o capítulo 7. Então é um texto bastante riquíssimo, e hoje nós iremos nos ater apenas desses 3 versos, falando da primeira bem-aventurança, que é onde precisamos compreender que começa tudo. É daqui, desses versos que vamos expor nessa noite, é onde começa todo o projeto do Senhor Jesus acerca para os seus discípulos, acerca da vida que ele tinha para os seus discípulos. E aqui ele vai falar sobre alegria. Bem-aventurança significa alegria, felicidade. Então, é possível o crente ser feliz, é possível o crente ser alegre, se alegrar. Inclusive, eu diria até mais, o crente precisa ser alegre. O crente precisa ser feliz. Então a gente vai ver um pouco sobre isso. Vamos ao texto que diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Queridos, eu fico encantado quando vejo Jesus vendo as multidões. E eu acho interessante porque, em outro momento, no capítulo 9, Jesus também vai olhar a multidão. E ali ele vai ter um outro tipo de atitude em relação ao seu olhar para a multidão, contrário um pouco daquilo que ele faz aqui nesse verso que acabamos de ler no capítulo 5, verso 1. Ele vê aqui a multidão, Jesus vendo as multidões. Se lá no capítulo 9 ele vê a multidão e se compadece dela, aqui nesse verso ele olha para a multidão, mas ele tem ensinamentos a fazer aos seus discípulos por conta daquilo que ele está vendo na multidão. Em outras palavras, nós podemos entender o seguinte: Jesus, ele não veio trazer o seu evangelho para as multidões. Ele veio trazer o evangelho, e esse evangelho iria ser realmente vivido por um número menor de pessoas. Até porque a multidão estava atrás de Jesus por conta daquilo que ele poderia fazer. E Jesus precisava ensinar isso para os seus discípulos. Porque a verdadeira alegria não é da forma pela qual aquela multidão estava buscando. Porque eles estavam sendo genuínos na sua busca. Os versos anteriores você vai ver isso. Não é? Depois dele ter convocado os seus discípulos, ele vai e começa a pregar na Galileia. E ali ele cura vários enfermos. E o ministério de Jesus está envolto disso, de cura, de milagres. Porém, amados, nós não podemos nos ater a isso que Jesus faz somente. Nós não podemos buscar apenas aquilo que Jesus faz. Nós precisamos ir além disso. E Jesus precisava ensinar aos seus discípulos que aqueles homens, por mais que desejosos de se alegrar por uma cura que era acometido a eles, por um milagre de Jesus sobre eles, mas isso não poderia ser o fundamento da fé daqueles discípulos. Jesus nos chama, querido e querida, a nos alegrar não pelo que ele faz, não pela obra que ele faz de cura, de milagre, de coisas, de prodígios que possam acontecer.
E se eu for abrir o microfone para você, você vai concordar de que você é alvo de milagre. Nós temos pessoas aqui que tiveram curas. E isso é fantástico. Deus cura até hoje. Jesus cura. Mas o que Jesus está dizendo para os seus discípulos é, olha, o fundamento da vida de vocês, da alegria de vocês, não está no que eu faço, mas está em quem eu sou. Naquilo que eu represento, naquilo que eu vim neste mundo fazer em prol de vocês. Jesus tem um chamado para sairmos da perspectiva que o mundo tem, amados, de felicidade, de alegria, que é contraditório àquilo que Jesus estabelece aqui no Sermão da Montanha. Ou melhor, nas bem-aventuranças que nós estamos vendo a primeira. Nós não podemos correr o risco, e é muito até pequeno, né, correr esse risco de ter a felicidade naquilo que se acontece, nas circunstâncias que eu vivo. Isso é muito pequeno. Isso é muito fugaz. Se a sua alegria está apenas naquilo que acontece com você de bom, eu sinto muito lhe dizer, essa felicidade que você está buscando, ela vai continuar sendo procurada por você todos os dias, porque ela não pode sanar o problema do homem, que o problema do homem é Cristo Jesus. O problema do homem é ter um encontro genuíno e verdadeiro com aquele que realmente estabelece o padrão. E é interessante porque ele diz, né, que ele vê a multidão, ele sobe ao monte, e ali naquele monte ele vai se assentar. E quem se aproxima? Vai se aproximar os discípulos. A multidão fica. E Jesus começa a ensinar o quê? Aos discípulos. E as verdades ensinadas nas bem-aventuranças só podem ser vividas pelos discípulos. A multidão não quer saber disso aqui. A multidão não quer saber, por exemplo, esse texto que a gente leu, né? Bem-aventurado, feliz é os humildes de espírito. A multidão não quer saber de que feliz é aquele que chora, porque eles serão consolados. Feliz são os mansos. Feliz é o que tem fome e sede de justiça. Feliz é aquele que é misericordioso. O mundo não quer saber disso. Isso é muito difícil para ser vivido. Mas para aqueles que são chamados pelo Senhor, o princípio que precisa nortear a nossa vida é primeiro, bem-aventurados humildes de espírito. É preciso haver esvaziamento do ser. É preciso haver entendimento de quem nós somos. Por isso, a verdadeira alegria advém da verdadeira convicção do seu real estado quê? De miséria. Enquanto o homem não reconhecer o seu estado de miséria, ele só vai ficar tateando por aí na vida, buscando algum sentido para ela e nunca vai encontrar. Porque tudo começa com a real convicção do nosso estado de miséria. Enquanto você não encontrar, entender quem você é e para o que Deus lhe criou para ser, não vai adiantar. Porque o homem é obcecado, queridos, pelo prazer. O homem é obcecado por querer ter a sua vida saciada com prazer, com bens. E por aí vai. É uma filosofia que se existe do prazer. E o prazer pelo prazer em si. Isso é o grande problema. As pessoas buscam isso no dinheiro, as pessoas buscam isso no sucesso, na sua carreira profissional, na cultura, no intelecto, na diversão, nas viagens das mais diversas. As pessoas buscam ser felizes por aquilo que é externo, por aquilo que não produz nenhum tipo de satisfação plena, apenas satisfação momentânea. Apenas satisfação momentânea. Salomão buscou felicidade na bebida, na riqueza, no sexo, na fama. E ele chega à conclusão que tudo isso é vaidade. Está lá, em Eclesiastes 2, de 1 a 10. John Piper disse que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer terreno, carnal, raso, passageiro. Deus nos criou para o prazer, sim. A busca da felicidade é legítima, sim. O verdadeiro prazer está em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim que o homem precisa entender. O principal fim do homem é glorificar a Deus
e gozá-lo eternamente. O cristianismo é o único que nos dá o verdadeiro sentido da felicidade e da alegria. Não tem como fugir disso. Agostinho disse: Senhor, tu nos criastes para ti e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em ti. Agostinho sabia muito bem o que é isso, porque ele também vivia em busca dessa felicidade, dessa alegria, e ele ia buscar isso na pornografia, ele ia buscar isso numa vida promíscua, na bebedice, numa vida imoral, até ele ter um encontro genuíno com Jesus. Uma menina cantava, né? Pegue e leia, pegue e leia. E aquela menina cantava em alto e bom som, e Agostinho ficou então impactado com aquelas palavras daquela menina: pegue e leia, pegue e leia. E aquilo entrou na mente dele, no coração dele, e ele foi para a palavra. Ele foi para Romanos 13, verso 13, que diz que o homem não pode viver na vaidade, na busca do prazer e tudo mais. E aí foi onde ele teve um encontro genuíno com Jesus. Um encontro genuíno com Jesus. O que Jesus quer dizer para nós nessa noite, nos chamando para realmente nos alegrarmos tão somente nele. Tão somente nele. Por isso que o primeiro ponto, Adriele, a verdadeira felicidade é oposta à proposta de felicidade do mundo. A verdadeira felicidade é oposta à proposta de felicidade do mundo. As pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer outro ambiente, têm buscado ser feliz. Mas a proposta que elas têm de vida tem levado-as a buscar essa felicidade a todo preço, a todo custo. Só que é como aquele saco furado. Ela enche de felicidade, mas o saco está furado e esvazia. Por quê? Porque não há sentido verdadeiro. Não há aquela completude na alma daqueles que se encontram à busca da felicidade. Por isso a gente vai perceber de que a verdadeira felicidade é abraçar realmente o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Olha como é que nós iremos andar na contramão daquilo que o mundo diz. Por exemplo, Jesus diz: feliz é o pobre, o que chora, o manso, o puro, o perseguido. E ele diz então: bem-aventurado o pobre de espírito, e não a pessoa autossuficiente, arrogante, soberba. O mundo dá mais crédito àqueles que são autossuficientes, àqueles que projetam a sua vida contando consigo mesmo naquilo que ele pode fazer de intelecto, naquilo que ele pode produzir de força humana. É o autossuficiente, ele projeta toda a sua carreira nessa autossuficiência dele. Isso é contrário àquilo que Jesus está dizendo aqui. Ele se torna arrogante, soberbo, e o mundo aplaude pessoas assim. Não aplaude aqueles que se consideram um nada, um miserável, um pecador. Jesus diz: bem-aventurado o que chora, e não aquele que é durão e insensível. O mundo aplaude esses, aquele que é forte. Aliás, existe até muitas frases na internet falando isso. O mundo é para os fortes, não é? Não sei o que é para os fortes. Você só vai ter sentido na vida se você for durão. Tem muito pai de família que é durão em casa, achando que isso tem algum crédito. Sem amor, sem piedade, sem reconhecimento de que ele precisa ser sensível, sobretudo sensível àquilo que Deus determina e deseja. Jesus diz: ó, bem-aventurado o manso, o que abre mão dos seus direitos. O mundo diz: feliz é aquele que é valentão. Aquele que, sabe, se me bate numa face, eu bato também na face do outro, não na minha, eu bato no outro. Não é? Se está no trânsito, se gritou comigo, eu grito de volta. O mundo diz isso. Felicidade para o mundo está nesse aspecto. Mas para Jesus, o que ele tem para os seus discípulos é contrário. O que ele tem para os seus discípulos tem uma vida a partir daquilo que eu estou ensinando para vocês. Olhem para mim e vejam como eu sou. O que Jesus está dizendo, ele prega, ele é o melhor pregador de todos os tempos, porque ele prega aquilo que ele vive.
na íntegra. E Jesus então demonstrou essa passividade, demonstrou essa mansidão, demonstrou até mesmo o seu esvaziamento, não por conta de pecado, mas o seu esvaziamento para se tornar um como nós. O padrão, meu amado e minha amada, de Deus é outro, é diferente. É diferente. Essa verdadeira felicidade, ela não é uma promessa também para o futuro, é uma realidade para o presente. Olha o que o texto diz: bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão o quê? O reino dos céus. A proposta de ser bem-aventurado não é para viver apenas neste mundo ou no aspecto deste mundo. Olha que interessante. É ser bem-aventurado, isso acontece aqui, mas com uma projeção para o reino de Deus, com uma projeção para o futuro. Porém, ela é vivida aqui. Aqui. É uma promessa para o futuro sendo vivida aqui. Por isso, não tem como buscarmos uma felicidade terrena se a completude disso vai acontecer na eternidade. Por que você é um discípulo de Jesus? Primeiro é por graça. Ele olhou para você, viu quanto você é ruim, quanto você é mau, e ele falou: eu quero fazer uma obra na sua vida, eu vou te salvar. E ele faz isso por graça primeiro. Mas depois ele faz isso para nós andarmos a partir dessa nova vida que ele nos deu em Cristo Jesus. Meu irmão, como é que anda a sua vida? Você tem se espelhado nessa bem-aventurança de ser humilde de espírito? Porque se você não está sendo humilde de espírito, você não está reconhecendo o seu coração, quanto que ele é mau, se você não quer abrir mão dos seus direitos, você está em desacordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta para aqueles que são chamados para andar como Jesus andou. Pode ser que aqui nesse ajuntamento de pessoas, nós tenhamos também pessoas que estão na multidão e que estão andando distante dos valores do Senhor e têm buscado ao Senhor apenas pelas suas bênçãos, por aquilo que Ele pode fazer e realizar. Eu quero dizer para você nessa noite, se você não reconhecer o seu estado deplorável e miserável, você nunca vai ser feliz nessa vida. Porque a bem-aventurança, a felicidade só é encontrada para aqueles que reconhecem que em si mesmo não são nada, que depende totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Ele diz: bem-aventurados serão os pobres de espírito. Não serão, né? É bem-aventurados que são. Está no presente, está no agora, está no hoje. Segundo, a verdadeira felicidade está fundamentada no interior e não no exterior. O que ser pobre de espírito não significa? Primeiro a gente precisa entender o que não significa. Não significa pobreza financeira. Às vezes você vai pegar esse texto e vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito e tal. Poxa, bem-aventurado aqueles que são pobres financeiramente. Não é isso. Não tem nada a ver com isso, até porque a pobreza em si não é um bem, como a riqueza em si também não é um mal. Tem muita gente que é pobre financeiramente, mas não é pobre de espírito. É arrogante, é ensimesmado, não é? Só depende de si mesmo, nunca entregou a vida para Jesus, para Ele então direcioná-la. Agora, existe também alguns ricos, ou muitos até, de que eles são ricos financeiramente, mas eles são pobres de espírito, porque reconheceram a sua total dependência de Deus. Então não tem nada a ver, não significa pobreza financeira. Por isso que a gente entende de que não é um problema externo, é um problema interno, do coração. Também não significa essa pobreza, essa humildade espiritual, pobreza aqui de espírito, não significa também ter uma vida espiritual pobre. Você vai poder pensar também, humilde de espírito e tudo, bem-aventurado, feliz é humilde de espírito, porque é aquele que espiritualmente é fraco, é pobre espiritualmente. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Jesus não está aqui elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Jesus está
trazendo realmente exaltação para aqueles que não têm uma vida de oração e nem de leitura da palavra. Não tem nada a ver. Até porque estes, como diz Apocalipse, ele vai dizer lá para a igreja em Laodiceia, né, sei que tu é pobre, miserável, cego e nu. Aqueles que acabam não tendo a sua vida de forma em que agrada ao Senhor, ela não é considerada bem-aventurada. Muito pelo contrário. Nós, quando deixamos de cumprir com aquilo que Deus quer que façamos, a nossa vida de devoção a Ele, nós somos miseráveis e não bem-aventurados. Também não significa pobreza de autoestima. Né? Aquela questão, né, coitado de mim, eu sou tão coitadinho, tão pobrezinho, não é? Mas Jesus também não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. A autoestima baixa não é um bem, mas é um mal, é um problema. Ele não está dizendo aqui disso, né, de baixa estima. Também não está dizendo que esse verso significa timidez ou fraqueza. Essas características também não são virtudes, são males que devem ser combatidos. Então, a partir daquilo que a gente vê, do que não é bem-aventurado os humildes de espírito, a gente precisa entender o que é, né? O que significa essa pobreza de espírito, o que significa essa humildade de espírito. Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. Primeira coisa que a gente precisa entender, amados, que não teria como Jesus mudar a ordem dessas bem-aventuranças. Porque se ele coloca, por exemplo, bem-aventurado os mansos, ou os puros de coração, ninguém iria ser encontrado manso, ninguém iria ser encontrado puro, antes de se encontrar consigo mesmo, no sentido de reconhecer a sua total debilidade espiritual. Por isso que é fantástico quando Jesus coloca realmente o bem-aventurado, ou os humildes de espírito, porque ele está aqui colocando o principal, a virtude primordial daqueles que querem continuar caminhando com ele. Primeiro é preciso haver o reconhecimento do vazio que nós temos em nós mesmos. Essa é a ideia de começar com essa bem-aventurança. Alguns dizem, e o Hernandes até vai colocar isso, né, de que essa primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Se Jesus começasse com outro, a esperança não haveria para ninguém. Para ninguém. Primeiro precisamos estar vazios, para depois sermos cheios. Se você experimentar, você pega um copo de água, e ele cheio, você vai colocar mais água, o que vai fazer? Vai transbordar. Hoje, antes de vir para a igreja, eu coloquei a bomba, liguei a bomba para encher a caixa d'água, né? Estava faltando água, na Japuíba isso é inédito, né? Para não dizer o contrário. E daqui a pouco, e como estava chovendo, eu estava escutando um barulho de água, né? Mas para mim era chuva. A Dani tinha falado comigo a primeira vez, Léo, olha a bomba. Eu falei, não, Dani, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Aí, pela segunda vez, Léo, olha a bomba. Eu falei, Dani, por que você está brigando comigo? Calma aí, tal. Quando eu fui lá e desliguei, quando eu fui ver, gente, não estava chovendo lá fora, mas estava chovendo dentro de casa. Né? Vazou no teto do banheiro, ali da Ana, vazou lá na cozinha, fez um estrago, Márcio. Fez um estrago. Está lá para eu enxugar daqui a pouco. E, enfim, sabe, o teto deu bolha lá no negócio, um negócio terrível, né? Terrível. Transbordou. Eu queria colocar água num lugar que já estava o quê? Cheio. O que acontece? Dá problema. Dá problema. Agora, percebe? O que Jesus está dizendo é isso. Se você está cheio de si mesmo, se você está cheio, sabe, das suas convicções, se você está cheio dos seus valores, não adianta. Se você vai querer se encher de Deus, Deus vai transbordar, porque você está cheio de si. Por isso, esse humilde de espírito significa isso. E eu vou repetir. Você precisa reconhecer o vazio do seu coração para você ser cheio de alguma coisa. E no nosso contexto, ser cheio do próprio Deus. Ser cheio do próprio Cristo. É preciso se esvaziar. Se considerar pobre. Se considerar mendigo.
E a palavra, a ideia é exatamente essa, o moribundo. Moribundo. Eu lembro daquela cena do filho que sai da casa do pai. Ele gasta todo o seu dinheiro. Quando chega lá no fim do poço, quando ele não tinha mais nada, vazio de dinheiro, vazio de vestes, vazio de esperança, não é? Porque ele não tinha nem esperança em voltar e ser considerado como filho. Ele queria voltar e ser considerado até mesmo como empregado. Eu lembro disso. Aquele que reconhece que estava lá junto dos porcos, né? Querendo comer da comida dos porcos, e nem isso ele conseguia. Nem isso conseguia. Enquanto nós não nos encontrarmos nessa situação, reconhecendo essa trágica situação, nós nunca iremos ser cheios de Deus e dos valores que o Senhor tem para nós. Nunca. Ser pobre de espírito é reconhecer então nossa total dependência de Deus. Existem duas palavras sobre essa questão do pobre aqui de espírito, né? Existem duas palavras no grego. A primeira dessa pobreza é penês, que significa um homem que ele não é rico, mas ele também não é mendigo. Ele tem o básico para ele viver e ser sustentado. E a outra palavra que nós encontramos aqui é pitokos, que aí sim dá essa ideia, né, de uma pobreza absoluta, total. Alguém que está afundado na miséria. E é essa expressão que Jesus usa para essa pobreza aqui, para essa humildade. Em algumas versões pobres de espírito, outras versões humildes. A ideia que Jesus quis colocar é justamente essa. E um poeta, ele exemplificou muito bem o que é essa pobreza, essa humildade de espírito. Ele vai dizer o seguinte: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu, espero que me vistas. Desamparado, aguardo a tua graça. Mal, a tua fonte corro. Salva-me, Salvador, ou eu morro. Essa precisa ser o entendimento de pobreza que nós nos encontramos quando não estamos em Cristo. Em Cristo. Pobre de espírito é ser como o publicano, lembra? Quando ele vai para o templo, o coitado, ele não tinha nem desejo de entrar, ele nem podia entrar. E ao contrário daquele outro que falava, não é? Eu oro tantas vezes, se exaltando. O publicano não, ele batia no peito. Ó, que miserável homem que eu sou. Ó, que miserável. Compadece-te de mim, eu sou um pecador, reconhecendo a sua total debilidade diante do Senhor. Se existe uma coisa que nós não podemos fugir, é do olhar de Deus. Não adianta. Você pode achar que você é bom o suficiente, você pode achar que você faz coisas boas. Você pode, tentar estruturar a sua vida inteira nessas questões de achismos seu. Mas uma coisa nunca vai deixar de acontecer, é de que o olhar de Deus sempre vai ser verdadeiro sobre você. Você nunca vai poder fugir disso. Nunca vai poder fugir daquilo que realmente Deus enxerga quem você realmente é e aonde realmente você está embasando, fundamentando a sua vida. É muito melhor reconhecer, até mesmo para aqueles que são crentes. Às vezes nós vivemos uma vida religiosa que nós achamos que temos que demonstrar alguma coisa para as pessoas, de uma espiritualidade que eu não tenho, ou que você não tenha. Você não tem que demonstrar nada para ninguém, você tem que ser sincero diante do Senhor. Se você precisa realmente de uma intervenção do Senhor, a hora é essa de se quebrantar e abrir a caixa do peito e dizer: Deus, eu estou errante diante da tua casa, diante do Senhor e diante de todo mundo, porque eu tenho sido alguém que eu não sou. Eu tenho vestido uma máscara. E essa máscara tem demonstrado para as pessoas uma pessoa que não existe. Por isso nós precisamos, amados, reconhecer os nossos pecados diante do Senhor.
reconhecer o quanto somos errantes, sim. Porque é só através do arrependimento, só através de uma vida arrependida, Deus vai fazer brotar uma alegria profunda no nosso coração. Mas enquanto estivermos enganados, ou tentando nos enganar, ou tentando enganar as outras pessoas, jamais nós iremos desfrutar dessa felicidade que Jesus está dizendo aqui. Jamais. Eu acredito que muito crente tem vivido uma vida sem alegria, talvez seja por isso, porque tem agasalhado no coração pecados, e pecados escravizam, e pecados matam. Isaías também clamou, não é? Ai de mim, estou perdido. O profeta clamando, ai de mim, Senhor, estou perdido. Pedro gritou, Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Lembra quando Jesus fez aquele milagre dos peixes ali, mandando eles jogar a rede, eles estavam a noite toda trabalhando, não conseguiam nada, Jesus joga a rede ali, e vem então os peixes, e Pedro chega à conclusão, ele sim é poderoso, ele é sim alguém diferenciado, eu não sou nada. Todas as vezes que nos aproximamos do Senhor, de forma verdadeira e genuína, nós sempre iremos nos colocar como alguém que carece das misericórdias do Senhor. Não, é incompatível alguém que se aproxima do Senhor e se sinta autossuficiente, é incompatível. É contrário. É excludente isso. Paulo clamou, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Pode parecer contraditório, então, porque Jesus está dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, os humildes de espírito. Mas, na verdade, ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A nossa verdadeira riqueza é saber de que nós realmente não somos nada e de que nós precisamos de alguém superior a nós. É saber de que eu preciso das riquezas que vêm de Cristo, porque em mim mesmo eu não tenho nada de bom que possa oferecer para Ele ou para qualquer um. Você pode ser o homem mais rico da face da terra. Se você não tem Jesus no seu coração, você é um pobre e miserável. Mas você pode ser, aqui neste mundo, alguém que não tenha até mesmo uma casa para morar, vive de aluguel, e mesmo assim, com Cristo, você é o mais rico na face da terra. Esse é o princípio, é a lógica que o mundo não entende. É a lógica que o mundo não reconhece. Porque aqueles realmente que são ricos, a riqueza deles não estão aqui nas circunstâncias, no aspecto terreno. A riqueza dele está na eternidade. Eu lembro de Asaf, no Salmo 73. Asaf se perdeu quando ele deixou de olhar para o Senhor. Lembram desse texto? Ele só chega à conclusão, realmente, de tudo aquilo que estava acontecendo, quando ele vai para a casa de Deus e ele se quebranta. E ele então entende qual era o fim dos injustos. Qual era o fim daqueles que não tinham Deus como primeiro no seu coração e na sua vida. Aí ele vê de que realmente ele poderia se alegrar. Ele poderia realmente se alegrar, porque o fim dele não era aqui neste mundo, o fim dele é na eternidade. O seu fim não é aqui, o seu fim é na eternidade. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, se nós almejamos apenas nas coisas desse mundo, miserável homem que somos. Se você tem construído um império aqui neste mundo e tem perdido de vista a eternidade que está por vir, você vai ser um miserável homem sem alegria. Porque Deus não nos chama para construir palácios aqui neste mundo. Deus não nos chama para construir a nossa vida aqui neste lugar. Por mais que a gente compre coisas, por mais que a gente obtenha algumas coisas nessa vida, a grande questão é que essas coisas não podem roubar o seu coração do Senhor. E se tem roubado, você precisa voltar atrás. Mas e como então saber que somos pobres de espírito? Nós vemos o que é
o que não é, o que é. Agora, como saber que somos pobres de espírito? Primeiro, quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos do Senhor Jesus. Quando você deixa de glorificar a si mesmo, quando você deixa de se enaltecer, quando você reconhece que em si mesmo você não tem mérito algum e o mérito é todo dele, bem-vindo, porque aí sim você está entendendo o que é ser pobre de espírito. Uma pessoa pobre de espírito, ela não tem nada a exigir. Pobre de espírito não exige nada de Deus. Nada. Ele é alguém que realmente depende totalmente do Senhor. Ele reconhece isso. Segundo, quando o nosso coração está desprovido de toda vaidade. Como nós temos vivido um tempo de vaidades, muita vaidade. No trabalho, em casa, em tantas outras coisas. Vaidade na igreja, né? Na igreja. Eu tenho um cargo tal. É vaidade. Eu sou o pregador. Vaidade. Não, eu sou, o recepcionista, o melhor. Vaidade. Tudo que eu faço é bom e perfeito. Tudo vaidade. Vaidade. Aquilo que fazemos na casa de Deus, só o fazemos por conta da graça do Senhor. Por conta das misericórdias do Senhor. E aí a gente quer exigir de Deus as coisas. Deus tem que fazer. Deus tem que me dar. Quem somos nós para exigir alguma coisa do Senhor? Nós dependemos da misericórdia dEle, da graça dEle. Olha o que Jó vai dizer. Capítulo 42, verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhecia, mesmo sendo, o texto lá em Jó vai dizer que ele era um homem piedoso, que ele acreditava em Deus. Ele suportou várias questões. Ele não negociou a fidelidade dele. Por mais que os amigos estavam tentando ele ir contra Deus, a sua própria esposa ir contra Deus, ele se manteve íntegro, mas ele disse: eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Eu creio que é tempo de nós, igreja do Senhor Jesus, reconhecermos a miséria, às vezes, de vida que vivemos. De exaltação a si mesmo, de exaltação ao homem. Por isso a setinha aqui, a setinha para cima, né? O sentido obrigatório. Isso aqui, o Márcio conhece muito bem, né? Na legislação do trânsito, né? Você tem que ouvir. Isso aqui é sentido obrigatório, não pode ir para o outro lado, não. Se está isso aqui, não adianta, tem que seguir. Por isso a setinha, seguindo para onde? Para o alto. É sentido obrigatório para lá. Não existe sentido obrigatório nesses termos, se é para o alto, não tem como eu fazê-lo para o lado, eu colocar ele para o lado direito ou esquerdo, ou para trás. O sentido é para lá. Não existe eu querer ter uma vida que realmente, tenha prazer aqui neste mundo. Não tem como. Porque se vivermos dessa forma, nós seremos vaidosos. E vaidade é contrário aos discípulos de Jesus. Ou aqueles que querem viver como discípulo de Jesus. E por fim, terceiro, a verdadeira felicidade, ou a verdadeira alegria, é uma recompensa para o presente e também para o futuro. Não tem como. A posse do reino de Deus é algo presente e não apenas no futuro. Eu vou repetir isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Reino dos céus. Porque dos tais, ele não diz dos tais será do reino dos céus, ele diz dos tais vai ser. Acontece, vai acontecer. Por isso, meu querido e minha querida, a pobreza de espírito está conectada com a posse de um reino mais glorioso do que todos os tronos da terra. Pegue a mansão mais linda que você já viu na face da terra. Vá lá para a Europa, né, e veja lá o mais lindo palácio. Aquilo ali é fichinha
diante daquilo que está preparado para nós na eternidade. É fichinha. Pega essas mansões que você tem visto na televisão, né, desses deputados e desses empresários, não é? E olhe para aquilo tudo ali, não é? E às vezes a gente fica até, puxa, que casa linda, não é? Olha para aquilo ali e veja um barraco em relação àquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. É nesse aspecto, amados, que a gente precisa considerar a nossa vida. E é interessante que essa palavra feliz aí, alegre, né, bem-aventurado, né, essa palavra que traduzindo é feliz ou alegre, a palavra significa Macários. Olha que interessante. Sabia disso? Está aí por que o Macário é alegre do jeito que é. Ele é feliz por conta do sobrenome dele. Tem a ver com isso, né? Macários. É uma alegria, é uma felicidade permanente. A ideia do texto, da palavra no original, é essa. Uma alegria permanente. Ela não está condicionada às circunstâncias. Ela é permanente. Ela não sofre o quê? Variações. Essa alegria que Jesus tem para aqueles que são discípulos dele, olhando para o mundo. Jesus olha para a multidão está se alegrando com algumas coisas, né? Agora, eu tenho algo mais profundo para vocês. E a profundidade que eu tenho para vocês vai depender de algumas renúncias. Olha a palavra renúncia, né? Tem que se esvaziar. Tem que se esvaziar. E aí sim você vai encontrar o verdadeiro significado da vida, quando você se esvazia de si mesmo. E para de pautar sua vida em você, para poder então ter a sua vida em Cristo Jesus. Jesus disse em outro momento, né, em João 16, 22, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Né? E ali é interessante que ele está num contexto ao qual ele fala, né, sobre a questão de uma mulher grávida, que tem as dores do quê? Do parto. A agonia que uma mulher grávida vive, naquela tensão. As mulheres, aí, algumas são mais tranquilas, outras, né, não. Mas sempre a gravidez, o parto em si, ele causa algum tipo de incômodo, né, algum tipo, né, até mesmo de agonia. Não é? São dores que se enfrentam. Não é? Enfim, a Dani mesmo está vivendo o tempo ali, nem chegou ainda o parto, ela já está vivendo alguns momentos assim delicados. Não é? E Jesus diz, olha, está vendo, a mulher quando tem um neném, ela fica em agonia. Mas depois que ela tem o bebê, ela não se lembra mais daquilo da tristeza ou da agonia que ela viveu. Por quê? Porque agora ela tem um bebê em seus braços. Ela vai depositar toda a sua alegria em quem agora? Na criança que nasceu. E Jesus disse isso, né? Essa palavra que ele fala, a vossa alegria ninguém poderá tirar, usando o mesmo sentido. Olha, vocês estão sofrendo hoje, mas aguarde, porque eu vou voltar. Né? Eu vou vir buscar vocês. Vocês estão tendo, sabe, uma tristeza porque eu vou partir, mas cuide que eu volto. E quando eu voltar, tudo aquilo que foi tristeza nessa vida não vai ser nada mais, porque vocês me terão por inteiro e por completo. Por isso, amados, que nós não podemos ficar focados nessa vida, senão você vai perder a perspectiva e a alegria. Nós precisamos olhar para a eternidade e ver que Deus tem algo preparado para nós lá. E isso veio por meio de Cristo e vai se consumar por obra de Cristo, voltando para buscar a igreja dele. Por isso que a nossa alegria, ela é permanente, porque nós não olhamos mais para as circunstâncias. O que você tem vivido hoje? Tem trazido tristeza ao seu coração? Pare de olhar para elas, olhe para Jesus. Porque Ele vai voltar e vai te buscar. E quando Ele voltar e te buscar, tudo aquilo que você viveu de tristeza não vai ser mais nada, você não vai nem lembrar. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai estar permanentemente com você na eternidade. Por isso, querido, que o crente precisa se alegrar no Senhor, mas precisa ser no Senhor, sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, e a nossa alegria precisa estar nele, somente nele. O reino dos céus, ele então excede ao esplendor dos maiores reinos desse mundo. Os camaradas que têm buscado impérios nesse mundo aqui, massacrado até mesmo o povo,
nos massacrado também, não é? As coisas vão piorar para o Brasil, você sabe disso. O rombo está na casa dos trilhões da dívida que o Brasil tem. Trilhões. Você consegue imaginar o que é trilhão, gente? Trilhão. Bilhões, eu nem... já bilhões. Milhões. Trilhões. Não sei nem... Se eu tivesse isso, não saberia nem como contar. As coisas vão piorar. E se as coisas vão piorar, o que vai acontecer conosco? Vão vir mais impostos. Não é assim que acontece? A gente vai ter menos poder de compra. Agora, fique firme nessa palavra. Você não é deste mundo. Você é do mundo do reino do Senhor. Eu sei que a gente precisa orar, sim, pelo nosso país. Isso é bíblico. Orar pela liderança, orar realmente pela segurança. A gente precisa fazer tudo isso. Mas preste atenção. A palavra de Deus vai nos dizer que no fim dos tempos as coisas vão piorar. Vai haver perseguição. É muito melhor você entender essa palavra hoje do que quando vierem as perseguições. Porque quando elas vierem, aí nós vamos realmente saber quem é quem dentro da igreja. Tem muita gente que está brincando na igreja. É como aquela história, né? De que estava chovendo muito. Você conhece essa história. Lembrei dela aqui agora. Estava chovendo muito, trovões, raios, relâmpagos. De repente acaba a luz na igreja. E nisso tinha um camarada, né? Do lado de fora. E ele, para tentar sair daquela escuridão toda, e para ele tentar, se livrar daquela chuva toda, aqueles raios todos, ele entra na igreja. Só que ele estava com capa. Ele estava todo encapuzado. Né? Quando ele entra na igreja, meu amigo, o pessoal pensou que fosse Satanás. E aquela situação toda. E o pessoal começou a correr, sair correndo da igreja, apavorado. Né? E começa a correr. Aí nisso alguém na frente, né? E ele vem até essa pessoa. E essa pessoa não conseguiu correr, né? Ficou ali, ela falou, olha, eu não sei de nada, eu só sei que eu vim parar nesse lugar aqui, não é? Eu não tenho nada a ver com isso que esse pessoal está falando, não é? Eu só estou aqui porque está chovendo muito, não teve como eu sair. Não é? No fim do tempo eu creio, amados, que de repente vai acontecer umas coisas assim. Tem muita gente que está brincando de servir a Deus, gente brincando de ser crente, gente brincando com as coisas de Deus. E quando o Senhor voltar, não vai ter mais espaço para brincadeira. Quando Jesus voltar, vai ser para juízo. Ele vai deixar de ser advogado para ser juiz. E a sentença vai ser forte. Por isso que eu concluo com 3 perguntas. Nosso caminhar tem sido reflexo do reino de Cristo? Faça uma reflexão sobre a sua vida a partir dessa bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você tem baseado a sua vida em você mesmo, nas coisas desse mundo, ou no reino de Deus e de Cristo? Segundo, você já reconheceu o seu estado de miséria e por isso você entende que precisa entregar a sua vida a Jesus? Se você não chegar a essa conclusão, jamais você vai reconhecer que Jesus precisa alcançar o seu coração. Você que me ouve nessa noite aqui, ou até mesmo na internet, se estivermos online, você precisa entender de que não adianta você buscar em outro lugar. A única forma de você ter uma alegria plena é em Cristo Jesus. E para isso você precisa reconhecer o seu estado de miséria, de miserabilidade. Se não for assim, você não vai encontrar essa felicidade o qual tanto você tem buscado. E terceiro, a proposta de felicidade de Jesus é oposta à proposta do mundo. Se você quer realmente ser feliz, o único caminho é Cristo.
O único caminho é Jesus Cristo. Por isso que no tempo que Jesus estava pregando o Evangelho, e depois também, sobretudo quando Jesus estava pregando o Evangelho, o reino ele não foi estabelecido para os fariseus, os ricos do tempo de Jesus. Esses ficaram de fora. O reino de Deus ele veio para quem? Para os pobres, para os publicanos, para as prostitutas. Por quê? Porque estes reconheciam a sua miséria. A sua total miséria diante do Senhor. O fariseu não, o fariseu era religioso. Religiosidade não leva ninguém para a eternidade, gente. Religiosidade, isso é uma busca sem sentido em tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus. E a única coisa que agrada a Deus foi o sacrifício do seu próprio filho na cruz. Só isso. Isso que agradou ao Senhor. É isso que nos faz ser justificados. É a obra de Jesus. Somente a obra dele. Por isso que Jesus mesmo disse, eu não vim para os bons. Eu não vim para aquele que é bom, para aquele que é perfeito, aquele que não precisa. Eu vim para os pobres, para os necessitados. Isso significa que o rico também é pobre de espírito. Ele veio para todos. Só que é mais difícil o rico reconhecer isso, por quê? Porque o dinheiro dele é o Deus dele. Ele confia na sua riqueza. E a riqueza compra muita coisa. Só que ela jamais vai comprar a real felicidade de alguém. Jamais. Quantos ricos conhecemos que são tão pobres? Tão pobres. Tão pobres. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Eu quero que você faça uma oração diante do Senhor. De tudo aquilo que você ouviu, daquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração, daquilo que o Espírito Santo está realmente tratando você agora, nesse exato momento. Ele está te mostrando algumas coisas que você precisa se posicionar. Até porque se Ele está te mostrando algo, não é para você sair deste lugar aqui sem se posicionar. Não é. Porque mesmo que você saia daqui não se posicionando, não tem como fugir da graça do Senhor quando Ele quer realmente alcançar um pecador. Não existe como você resistir. Se não é hoje que você vai se consertar com Deus, vai ser algum dia. Agora é muito melhor se você reconhecer isso agora. Eu falo isso para você que nos visita. Você que entrou neste lugar, querendo ouvir uma palavra de Deus. Deus falou com você. E Deus falou para você. Você precisa reconhecer que você não é nada. E que Cristo precisa ser tudo na sua vida.